Galera, mais um capítulo de Jujutsu Kaisen insano vazou, galera. O capítulo 266 já chegou com seus spoilers depois de um atraso de um dia. Mas olha, valeu a pena esperar, porque que capítulo insano. Muita gente tá confusa com o que aconteceu, o que tá acontecendo, é a expansão de domínio do Itadori, Sukuna vai ser derrotado, o Nobara tá de volta e o Megumi vai morrer ou vai continuar vivo? Calma, jovem gafanhoto, vem comigo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu nesses spoilers do capítulo 266 de Jujutsu Kaisen. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Wesley, você está no Fator Nerd e olha só, antes da gente começar o vídeo, você já sabe né, se inscreve no canal e já deixa o seu like galera, porque esse capítulo foi simplesmente insano. Então para você não perder nada do próximo capítulo que promete ser o clímax, o momento final da luta entre Itadori e Sukuna, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber a notificação assim que esse vídeo for postado na semana que vem, demorou? Então sem enrolação, bora pro vídeo. O capítulo já começa num momento épico, a alma do Itadori tá conversando com a alma do Megumi, e o narrador diz pro Itadori ouvir a alma do Fushiguro, então a gente percebe aqui galera, um desejo sincero. Nesses balões de fala, o Megumi deixa claro pro Itadori o que era o sonho dele com a Tsumiki. A alma do Megumi diz pra alma do Itadori que ele queria criar um mundo onde a Tsumiki não tivesse que enfrentar a injustiça, que ela não fosse exposta a desastre de forma desigual. E mesmo que ele não fosse capaz de criar esse mundo pra ela, ele queria pelo menos, enquanto tivesse vivo, manter essa vida normal pros dois. E aí ele dá exemplos pro Itadori, que coisas simples como comer a comida que ele preparou, observar as roupas secando no sol, se despedir da irmã dele enquanto ele sai caminhando do lado do próprio Itadori, isso faria o Megumi realmente feliz. E isso reforça o motivo pelo qual quando o Itadori conseguiu encontrar a alma do Megumi, naquele capítulo que o Itadori acerta a divisão da alma do Sukuna com a alma do Megumi, e lá ele vê a alma do Megumi completamente entregue, sem querer viver mais, esse é o motivo. Porque agora ele não vai conseguir realizar mais isso, ele perdeu a irmã dele, o Sukuna matou a irmã dele, então parte do Megumi foi destruída, só que o próprio Megumi diz já chega, ou seja, tinha uma teoria nos primeiros spoilers quando lançou essa madrugada galera, que o Megumi talvez estaria se despedindo do Itadori, mas não é o que parece, talvez seja isso mesmo. Mas essa conversa possa indicar que ele vai para um sacrifício final, que ele quer pelo menos lutar, e mais pra frente no capítulo a gente vê realmente isso, ele não quer mais ficar parado, ele não quer mais ficar lamentando, agora ele quer lutar e ajudar o Itadori. Só que depois de ouvir a alma do Megumi, o Itadori ele lembra do avô dele e diz isso pro Megumi, e isso aqui sim pra mim pode indicar que o Megumi ou ele vai para um sacrifício final ou ele realmente não quer mais viver. Então o Itadori diz que a doença do avô dele começou com um câncer de pulmão e ele recusou tratamentos agressivos pelos fortes efeitos colaterais do estágio inicial. O Itadori diz que tem um corpo saudável, então há coisas como recusar o tratamento, principalmente quando ouviu sobre eutanásia, às vezes não fazia muito sentido para ele, afinal de contas o Itadori tem um corpo que é sobre-humano. Então Itadori começou a pensar que pra ele aquilo seria de boa, ele conseguiria lidar com aquele tratamento. Só que no lugar de outras pessoas talvez não conseguiriam. Então ele começa a criar essa empatia. E o Itadori começou a entender as escolhas feitas por pessoas como o próprio avô dele, que aparentemente escolheu a eutanásia ao invés do tratamento do estágio inicial do câncer. E aqui a gente tem um momento muito importante desse capítulo, que é o seguinte. O Itadori então, depois de lembrar disso, ele diz que é por isso que pro Megumi Fushiguro de agora, ele não pode dizer para ele continuar vivendo. Então isso mostra que a decisão final de reagir contra o Sukuna, ou simplesmente aceitar e ser subjugado pelo Rei das Maldições, tá completamente na mão do próprio Megumi. E isso tá claro há bastante tempo. Inclusive o Sukuna, ele matou a Tsumiki justamente para poder destruir a alma do Megumi e ter mais controle sobre ela, sobre o corpo do Megumi. Então a gente volta para a realidade e se depara com o Sukuna tentando utilizar o método do Gojo de destruir completamente parte do cérebro e através da técnica amaldiçoada reversa consertar essa parte destruída para que as técnicas que ele não consegue usar mais por causa do dano do vazio imensurável do Gojo, ele consiga voltar a usar na batalha. Então isso mostra que o Muryokusho do Gojo, galera, foi muito mais danoso pro Sukuna do que a gente esperava. A gente percebe que o Muryokusho do Gojo foi destruindo aos pouquinhos o Sukuna. E talvez se o Gojo não tivesse conseguido fazer isso, ele não possibilitaria, por exemplo, o próprio Itadori conseguir futuramente derrotar o Rei das Maldições. Então mesmo que o Gojo não tenha derrotado diretamente o Sukuna,
Por causa desse vazio imensurável, galera, ele com certeza foi parte fundamental, ou vai ser parte fundamental dessa derrota do Rei das Maldições. O Sukuna quer usar essa técnica que o Gojo usou contra ele mesmo na Batalha dos Dois, só que ele diz que é muito arriscado. Então o Sukuna ativa o Cesto de Vimy, e o narrador explica que o Cesto de Vimy e o Domínio Simples possuem uma liberação de energia amaldiçoada mais fraca em comparação a domínios que são a materialização de uma paisagem mental. O narrador continua dizendo que dá para ganhar tempo contra o acerto garantido da técnica amaldiçoada imbuída ao domínio, mas eventualmente o alvo vai ser atingido em algum momento. Então o que o Sukuna estava querendo fazer com esse Cesto de Vimy vazio é simplesmente ganhar tempo. Só que a gente viu que não foi o suficiente. Porém, o Sukuna ele não é o Rei das Maldições à toa, né? E além dele possuir inúmeras técnicas, o cara ele é dotado de uma quantidade inesgotável praticamente de energia amaldiçoada. Então ele fica alimentando o Cesto de Vimy enquanto ele continua com o selo da mão conectado. Dessa forma ele consegue ficar aumentando a liberação da energia amaldiçoada. Ele tem 4 braços, enquanto 2 mete porrada, os outros 2 continuam mantendo as técnicas ali através dos selos. Então a gente tem uma sequência de pancadaria e porradaria no Taijutsu puríssimo, galera. Isso aqui foi incrível. E mesmo Itadori sendo muito bom no Taijutsu, ele não conseguiu tancar o Sukuna. E isso tem um motivo. O próprio Sukuna ele explica que até ele tá surpreso. Ele tá surpreso porque ele realmente fica no ódio quando ele é menosprezado, galera. Simplesmente pelo fato do Itadori ter demonstrado piedade do Sukuna. Pra ele isso foi realmente uma ofensa. Então a gente tem aqui mais um momento sensacional de uma cena que lembra muito o Gojo quando ele, depois de derrotar o Toji, ele vai se encontrar com o Fushiguro criança, cara. A cena é simplesmente sensacional. E o Megumi faz a mesma pergunta pro Itadori que ele fez pro Gojo. Que cara é essa? E emocionado, o Itadori diz que se sente sozinho sem o Fushiguro. Cara, esse momento foi de arrepiar, na moral. Então a gente volta de novo pra realidade e o Sukuna é pego de surpresa. A perna do Sukuna tá sendo afundada nas sombras do Megumi. Então o Sukuna diz que o Mahoraga foi destruído e a técnica amaldiçoada das 10 sombras dele perdeu a função. Ou seja, essa técnica amaldiçoada que tá sendo usada agora é a do próprio Megumi. E é aqui que eu acho que muita gente ficou confusa ou vai ficar confuso. Mas é o seguinte, o Sukuna diz que o Mahoraga foi destruído e a técnica das 10 sombras que ele tinha não tem muita função mais. Só que aquela técnica seria do próprio Megumi. E isso significa o quê? Significa que o Mahoraga e o restante das sombras estariam intactos, mas não a do Sukuna, as do próprio Megumi. Então aparentemente, quando um receptáculo cede o corpo para uma alma, sua técnica amaldiçoada ela é duplicada. Então basicamente a gente não tem aqui duas almas que estão compartilhando da mesma técnica. A gente tem duas técnicas separadas para cada alma. E se isso for verdade e se confirmar, o Mahoraga e as outras sombras do Megumi estão intactas, e isso abre brecha para muita coisa. É mostrado nesse capítulo que o Megumi tá conseguindo usar uma técnica dele das sombras lá para levar uma perna do Sukuna para dentro daquele buraco. Será que o Megumi consegue usar o Mahoraga contra o próprio Sukuna mesmo não tendo controle 100% daquele corpo? Porque diferente da vez que o Sukuna enfrentou o Mahoraga, agora depois de ter lutado contra Gojo, contra os outros feiticeiros, o Sukuna tá no caco, o Sukuna tá nas últimas dele. Então enfrentar o Mahoraga agora, mesmo pro Sukuna sendo o Rei das Maldições, pode ser um fator decisivo nessa luta final. Então o Sukuna se pergunta se a alma submersa do Fushiguro foi revivida graças ao destrinchar do Itadori. Então Sukuna e o Itadori continuam lutando, galera, e aqui a gente tem uma cena épica, que é uma cena cinema, simplesmente cinema isso aqui. Enquanto o Sukuna tá sentando a porrada na cara do Itadori, o próprio Itadori também tá sentando a porrada na cara do Sukuna. Galera, na moral, isso aqui quando tiver animado, isso aqui vai ser impecável, cara. Isso aqui vai ser nível a luta do próprio Sukuna contra o Mahoraga em Shibuya. E talvez agora, né, se deixarem o pessoal da mapa trabalhar, a animação fica ainda melhor. E enquanto os dois estão ali na trocação sincera, aqui acontece um momento decisivo desse capítulo. O Itadori consegue quebrar a cesta de Vimy do Sukuna, e é mostrado pra gente que o Itadori tinha uma espécie de manopla, uma arma amaldiçoada no braço dele. Não era uma mudança do corpo dele, da fisionomia dele, por causa de alguma técnica amaldiçoada que ele tinha aprendido. Não, era uma arma amaldiçoada, talvez justamente para ser usada nesses momentos finais contra o Sukuna. É mostrado nesse capítulo que essa manopla, ou arma amaldiçoada que o Itadori estava usando, depois dele ter conseguido destruir o cesto de Vimy, a própria manopla, ou arma amaldiçoada, seja lá o que for isso aí, ela é destruída. Alguma coisa aconteceu nesse momento aqui. Então o Sukuna, depois de Itadori destruir o cesto de Vimy dele, ele vai pro tudo ou nada. Ele simplesmente arrisca a técnica do Gojo, destrói parte do cérebro dele para conseguir na técnica reversa reconstruir esse cérebro e ter acesso às suas técnicas amaldiçoadas que ele não conseguia mais usar. Então, galera, o Sukuna tenta expandir o domínio dele, só que ele fica surpreso. Ele se depara simplesmente com um close na mão esquerda do Itadori sem
2 dedos. E a última página do capítulo é simplesmente um dedo aleatório do Sukuna ou do Itadori, a gente não sabe, mas pela imagem parece ser o do Sukuna, preso em algum lugar que parece ser uma torre, só que tem uma escadaria absurda. E aqui a gente entra em várias teorias. E o capítulo encerra com o narrador deixando a gente hypadíssimo pro próximo capítulo. Ele não responde exatamente de quem é aquele dedo, mas a nota do editor diz o seguinte: no próximo capítulo, o clímax da batalha decisiva em Shinjuku, além de capa e abertura colorida do próximo capítulo de Jujutsu Kaisen. Galera, o capítulo inteiro foi insano, só que essa última página levanta muitas teorias pra gente. Primeiro, por que o dedo do Sukuna tá ali? E a teoria que mais faz sentido, embora eu não goste dela, é a seguinte: a Nobara vai voltar. Nessa página final desse capítulo, nós tivemos o último dedo do Sukuna amarrado num lugar misterioso. E se vocês pesquisarem bem, a música Avante da banda Eve, a banda que fez a primeira abertura de Jujutsu Kaisen, a gente tem uma cena que dá a entender que é o dedo amarrado do Sukuna e tem um prego ali que só pode ser da Nobara, da técnica da ressonância dela. E isso fortalece essa teoria que no próximo capítulo a Nobara vai voltar. E isso abre uma outra teoria que, mesmo se ela tiver realmente morrido, a técnica dela da ressonância pode ser usada assim como aconteceu com o Nanami. A técnica do Nanami ficou cravada naquela arma amaldiçoada dele e que depois foi usada por um outro feiticeiro. Então no próximo capítulo ou a Nobara vai voltar ou a técnica dela da ressonância vai ser usada por alguém. Mas se o GG manteve tanto segredo e não quis responder de fato se a Nobara voltaria ou não, eu acho que ele estava aguardando ela justamente para esse momento. Eu não gosto muito dessa teoria, porque eu acredito que mais uma vez vai tirar o brilho, o protagonismo do Yuji. Mas para quem tá acompanhando Jujutsu há bastante tempo, o Yuji perder o protagonismo não significa nada, né? O GG não se importa muito com isso, então eu não gosto muito dessa teoria justamente por causa disso. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. E outra teoria que eu acho que não vai acontecer, mas é uma teoria, é que aquele dedo representa a essência do Sukuna sendo extraída do corpo do Megumi e sendo canalizada numa prisão dentro daquele mesmo dedo. Mas o ponto aqui é o seguinte: o que essa última página desse capítulo vai gerar de teoria pro próximo, que inclusive já foi anunciado que o capítulo 267 vai ter uma página colorida, e segundo os editores, como eles falaram nessa última página, o clímax da batalha finalmente vai chegar. Então a gente pode esperar que o Sukuna muito provavelmente será derrotado no capítulo 267. Pelo menos algo grande vai acontecer. Cara, na moral, esse capítulo ele foi simplesmente insano. Eu sei que tem muita gente que não vai entender nada, mas calma, durante a semana aí muita coisa vai acontecer, vai ter muita teoria, vai ter muita gente falando sobre, inclusive aqui no canal. Então pra você não perder nada, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá o seu like, porque assim que a gente postar o próximo vídeo sobre Jujutsu Kaisen, você não vai perder. Então até o próximo vídeo, falou!